Sejam bem-vindos ao canal O Poder da Virtude. Vamos falar um pouco de sexualidade, que é o horror que cristãos de todas as estirpes ainda nutrem contra o corpo, contra o prazer sensorial e contra a sexualidade. Não se origina na herança da Bíblia hebraica, na tradição dos apóstolos ou no ensino de Jesus. Ao contrário, nosso pessimismo sexual tem suas raízes na influência exercida pelos filósofos estoicos e gnósticos sobre os cristãos dos 4 primeiros séculos. Os filósofos estoicos prescreviam o controle completo da vontade sobre as paixões e as emoções. Seu ideal de humanidade era em tudo semelhante ao do personagem Dr. Spock, da série Jornada nas Estrelas, ou um homem que busca honestamente a virtude, mas desconhece o tráfico, tipicamente humano, com as frustrações e os prazeres. Dos estoicos, como Sêneca, tutor de Nero, herdamos a hipervalorização do celibato e a ideia da abstinência dentro do casamento como coisa virtuosa. Os estoicos nos ensinaram a noção extrabíblica de que todo prazer sensorial é uma ameaça e uma tentação, e portanto a única atividade sexual legítima é a que visa a procriação. Os gnósticos, por sua vez, criam que o mundo físico não era obra de um Deus bom, mas de demônios, e que a incorpórea alma humana era a única centelha de verdadeira luz neste lodaçal de matéria. Dos gnósticos herdamos o desprezo pelo corpo, a demonização da matéria, o desprezo pela experiência sensorial e a hipervalorização do ascetismo. Foi a influência dessas ideias, e não a leitura dos testamentos, que criou a postura de pessoas como Agostinho, que só admitiu depois de muita hesitação a possibilidade de Adão e Eva terem mantido relações antes da queda, mas o sexo antes do pecado, garantiu Agostinho, teria sido operação necessariamente santa e portanto mecânica, inteiramente isenta de prazer. Pela mesma razão Maria, mãe de Jesus, teve sua sexualidade cauterizada de modo a permanecer eternamente virgem, mesmo durante e depois do parto de Jesus. Seria coisa inconcebível, assegurou o Papa Cirício no 3º século, que Maria se rebaixasse à intemperança ou do prazer sexual, ou inconcebível que seu útero, aquele átrio do Rei Eterno, fosse maculado pela presença posterior do sêmen masculino. Com a assimilação do pessimismo estoico e gnóstico, o sexo e o prazer passaram a ser vistos a uma luz cada vez mais negativa, mesmo dentro do casamento, até que o celibato completo passou a ser requerido dos líderes eclesiásticos. Na equação do negativismo sexual, sexo nenhum equivale a nenhum prazer, e nenhum prazer equivale a muita virtude. Consolidava-se assim, nos primeiros séculos do cristianismo e graças a uma influência alienígena à visão de mundo bíblica, uma tendência que nem os ajustes da reforma protestante seriam capazes de abalar. Para o cristianismo histórico, a moralidade ficou para sempre reduzida à moralidade sexual. Perdemos assim a sanidade da visão judaica a respeito do sexo e do prazer, que é favorável e celebratória e nada tem de neurotizada. Ainda mais importante, perdemos de vista o coração do ensino de Jesus sobre ética e santidade. Como deixam claro os evangelhos, a postura e o ensino de Jesus requerem uma profunda revisão na nossa rasteira noção tradicional de moralidade. Afinal de contas, o mesmo Jesus que comia e bebia com gente de má fama, que via heróis em prostitutas e marginais e tinha prazer na companhia de pecadores, enxergava a corrupção e podridão na vida dos carolas, devotos e santinhos da sua época. Para Jesus, como espetacularmente demonstrado no Sermão do Monte, nada é simples na moralidade, especialmente o reducionismo. Nossa tendência a nos sentirmos seguros na abstinência e condenarmos os outros em seus excessos. Cegados pelo falso brilho do estoicismo e pelas promessas tortas do gnosticismo, os cristãos eliminaram de forma brutal todas as sutilezas do ensino de Jesus sobre a moralidade e passaram a proclamar a má nova: tudo que dá prazer é pecado, ao invés da boa: não há ninguém sem pecado. Por isso, a graça da aceitação está disponível a todos. Hoje, 2 milênios depois, continuamos a reduzir a moralidade à esfera sexual.
Jesus não tolerava a mentira, a ganância, o orgulho e a crueldade, ou nós toleramos tudo isso, mas quem não se submeter aos nossos elevados padrões de moralidade sexual terá de ser excluído do nosso meio. Os católicos permanecem obcecados com o celibato e com a contracepção, ou os protestantes permanecem obcecados com a virgindade antes do casamento e com a homossexualidade. A mentalidade evangélica permite a exploração de pessoas pelo capitalismo e a alienação social que ela ocasiona, mas não tolera a união sexual antes da sanção reparadora do sacerdote. O Vaticano ensina que padres não podem se casar, e trata como embaraçosa infelicidade o fato de que tenham que recorrer, eventualmente, a meninos. A Igreja Evangélica Norte-Americana, patrocinadora ideológica dos avanços militares dos Estados Unidos, é reconhecida, essencialmente, pela sua postura anti-homossexual, ou seja, um homem pode matar outro, mas não pode beijá-lo. As campanhas católicas contra o uso de anticoncepcionais são reflexos contemporâneos da antiga luta estoica contra o prazer. A única função legítima do sexo, como ensinava Sêneca, deve continuar sendo a procriação. Para os cristãos do terceiro milênio, toda imoralidade, a única e verdadeira imoralidade, é sexual. O inquietante é que, com o passar do tempo, perdemos a capacidade de ver que não há nessa postura nenhum traço de Jesus, do Antigo Testamento ou dos apóstolos. Pela familiaridade com o nosso próprio discurso, nos tornamos inteiramente incapazes de reconhecer nossa neurose sexual. Ao contrário, o que fazemos constantemente é acusar o mundo contemporâneo de ser obcecado por sexo. Pode ser hora de reconhecer que, depois de milênios do nosso exemplo, eles simplesmente aprenderam conosco. Curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar o like e seguir para mais conteúdo. Até a próxima!